O que é melhor para hipertrofia? Peso livre ou máquina? Caraca, essa é uma questão antiga, isso já foi e voltou várias vezes, e aí já teve um lado certo, o outro lado certo depois, e aí as coisas já mexeram, e você vai nesse vídeo saber aí qual é que é da atualidade. O que hoje a gente entende sobre o que é melhor para hipertrofia? Você fazer peso livre ou você fazer máquina? Já vamos começar entendendo o seguinte, quando você faz uma máquina, você tem um movimento todo controlado. Eu preciso que você preste atenção nisso. Movimento todo controlado, porque a máquina te guia. Quando você vai para o peso livre, o próprio nome livre já diz o quê? Você está livre. Ah, agora eu entendi! Então você está livre de movimento também. Por um lado, isso é bom, e pelo outro lado, isso é ruim. Os dois. Quando você está numa máquina, o movimento que ela guia, ela, de certa forma, pode evitar que você se machuque. Dá pra dizer que é tipo uma bicicleta com rodinha? É, boa, é como se fosse uma bicicleta com rodinha, é bem Nutella assim, né? Então você tá ali, ela te ajuda. Mas em contrapartida, quando você tá no livre, você faz mais força muscular para estabilizar. Ou seja, a máquina, ela tá fazendo parte da força que você faria se você estivesse livre. Por esse motivo, durante muito tempo, o peso livre ele foi campeão nessa disputa. Todo mundo falava, não, o peso livre é melhor para hipertrofia. Por quê? Porque é um exercício que tem mais ativação muscular. E faz sentido. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comparar um agachamento livre com um agachamento hack. Qual vai gerar mais hipertrofia? Pensando nisso, o agachamento livre. Por quê? Porque você precisa fazer mais força para estabilizar tudo ali. Então, nesse ponto, o livre, ele se sobrepõe. Agora, vamos dar uma encrespada na parada? Vamos pegar um exercício que tanto no livre quanto na máquina você pode fazer, mas aí as coisas mudam um pouco. Você entendeu que quanto mais livre, mais instabilidade, mais trabalho muscular, mais hipertrofia, mais bonitão e bonitona. Agora, o que acontece? Vamos pegar um crucifixo reto. Se você fizer livre, você tem mais instabilidade, não tem? Porém, você tem um vetor de força que ele vai se perdendo conforme a alavanca vai diminuindo. Conforme você está aqui, fica muito pesado. Quando você chega aqui, fica muito leve. E aí, a máquina, isso não acontece. Porque na máquina, o vetor de força, ele é constante, ele é um círculo e não reto como no peso livre. Ou seja, nesse caso, quando a gente vai para a máquina, você tem um trabalho melhor do que no livre. E aí você já começou a perceber que o buraco é muito mais embaixo do que você imaginava. Vamos pensar em um exercício que tanto máquina como livre, ele vai ter um grau de ativação muito semelhante. Claro, depende da máquina também, né? Vamos falar da remada curvada. E aí você tem, como eu disse, a mesma ativação ou uma ativação muito próxima. Porém, aí entra uma outra parada que vai encrespar legal, que é o seguinte. Quando você está na máquina, você está com o peito apoiado. E aí, se o peito está apoiado, você está com a lombar preservada. Agora, se você está numa remada livre, a lombar está segurando muita carga. E se você tiver a lombar já meio zoada, você vai para onde? Você vai para o peso livre ou você vai para a máquina? Você vai para a máquina. Então você já começa a perceber o seguinte, depende de muita coisa. Cada exercício, ele tem uma peculiaridade. E isso, quando você vai montar o treino, vai fazer uma diferença gigante. E olha, eu tô nessa há mais de 20 anos para conseguir entender tudo isso e quando eu tenho professores para conversar, mesmo assim é difícil passar todas essas informações. Aí a gente vai começar também a pensar em músculo acessório, vai longe a parada. E é exatamente por essas e outras que você tem tudo mastigado no Iridium Academy. Você clica aqui embaixo e você entra numa plataforma que tem vários programas de treino. Toda a família Protocol Mass é assinada por mim, fui eu que montei todas as planilhas. E você encontra também outros programas de outros DJs aqui no canal. Tudo isso por R$ 29,90. E ainda tem 7 dias para você experimentar de graça. Mas o que eu quero trazer para você nesse vídeo, para desmistificar tudo sobre a ideia de peso livre e máquina, é o que? Depende de vários fatores. Escreveu uma outra coisa? O Marcão estava falando aqui agora há pouco do supino máquina, né? Vertical, sentado, e do supino máquina deitado. Tem diferença? Biomecanicamente não. Mas aí eu falei para ele, falei assim, depende do aluno. Se o aluno tiver, por exemplo, vertigem ou uma sensibilidade maior, eu prefiro colocar ele sentado. Ele não vai precisar ficar mudando de plano. E isso vai ser mais confortável para ele. Percebe? Então, é muito mais delicado do que você imagina. Mas esse lance todo de alavanca e articulação e vetor de força, caramba, é um pouco complicado mesmo, mas eu vou tentar esmiuçar para você. Vamos aqui, vamos na máquina. Estou aqui no crucifixo máquina. O que eu quero que você pense é, se eu tiver com 2 halteres, eu tô com ele aqui
e o peso... Marcão, a minha mão tá bem na frente do ombro, tá? Então, se eu tivesse com o peso aqui deitado, o que ia estar acontecendo? O peso, ele tá encaixado em cima do cotovelo e em cima do ombro. Ou seja, o peitoral tá fazendo nada. Rosca. Agora, se eu trago o peso para cá, olha a diferença que tem do peitoral, do ombro em si, lá para a mão. Isso a gente chama de alavanca. Uma alavanca grande. Ou seja, o peitoral vai estar fazendo uma força hercúlea aqui para conseguir segurar esse braço. E aí, conforme eu vou trazendo, percebe que vai aproximando, ó? Vai aproximando, zerou. Ou seja, aqui, carga zero, torque zero. Aqui, carga altíssima, torque alto. Muito bem. Aí você está com peso livre. Agora na máquina, o que acontece? Marcão, vem cá. Mostra aqui embaixo pra galera, ó. Tá vendo esse arco da máquina? Isso faz com que a carga que eu vou segurar aqui, ela aconteça exatamente da seguinte forma. Aqui a carga não está empurrando para cá, como o peso. Lembra que o peso estava encaixado aqui na articulação? A carga está puxando para lá, ó. Olha o que acontece, ó. A carga continua puxando para lá, ó. E quando eu chego nesse ponto, a carga está puxando para trás. Aqui ela está igual ao peso livre. Porém, conforme eu vou fechando, ela fica puxando para fora. E aqui eu chamo isso do quê? A gente tem um vetor de força circular com uma carga e uma alavanca estável, ou seja, não tem mudança. Quando a gente vai para o peso livre, a alavanca ela é uma alavanca variável. Aqui pequena, aqui grande. Aqui pequena, aqui grande. Máquina, não, ela está grande o tempo inteiro. E isso aqui também acontece em outros exercícios. Isso aqui você vai ver, por exemplo, sabe a rosca Scott? Se você vai para um Scott máquina e para um Scott peso livre, é diferente. Algumas cadeiras extensoras também tem isso. Tem cadeira que é com peso livre. Não funciona tão bem, porque no final do movimento vai ter uma carga alta, no início vai ter uma carga baixa. Então quando a gente olha, vamos lá de novo, Marcão. Quando a gente olha isso aqui, ó, esse arco, na máquina, isso vai te proporcionar exatamente isso que eu falei. Ou seja, a gente pode entender que a máquina, nesse caso, ela é meio que uma evolução do peso livre. E aí, mano, vai fazer muita diferença você fazer aqui. Você quer ver uma coisa legal? Lá no meu canal tem uma treta até do quê? Que eu falei que é pra galera não fazer, eu falo pra você também, não fazer crucifixo livre. Não faz, porque é ruim, não funciona legal. E aí o pessoal fica zoando porque o Arnold fazia, o caralho. Mano, crucifixo livre não é legal. Porém, crucifixo máquina, a meu ver, é o melhor exercício de peitoral, superando o supino. Olha que louco, o mesmo exercício, é o mesmo. Só que quando ele tá livre, ele é o pior. E quando ele tá na máquina, ele é o melhor. Por conta do vetor, por conta da alavanca, por conta do torque, por conta dessa porra toda aí que você entendeu. Vamos voltar lá pra gente continuar trocando ideia. E agora que você já viu que a parada é bem mais crespa do que você estava imaginando, você vai clicar nesse vídeo aqui, ó, que a gente separou ele exclusivamente para você. E quero também agradecer a Academia Gigo. Valeu demais!